Aí diz a Bíblia que as pessoas traziam um presente para Ezequias. Egito, Jordânia, Cisjordânia, todas as nações circunvizinham, que é aliança com Ezequias. Mandava os seus diplomatas. Ezequias mostrava a grandeza do reino, mostrava e fazia aliança. E a Bíblia diz: o coração dele se exaltou e não queria mais ouvir o profeta. Lembra que eu disse? É ser humano. E agora ele despreza e não quer saber mais das coisas. Ele é ovacionado. O orgulho toma conta e o fracasso vem. Aí a Bíblia diz, quando ele se achou, aí a Bíblia diz, naqueles dias, ele adoeceu de uma enfermidade mortal. Os médicos tentam curar, não dá jeito. A biografia dele diz que ele começou a apodrecer por dentro. Os órgãos, as vísceras começaram a decompor-se ele vivo. E o hálito era podre e insuportável. Agora não pode receber mais ninguém. É trancado em um quarto, podre por dentro e por fora. Por isso que a Bíblia diz que colocavam em praste de pasta de figo medicinal. Quando tirava da pele, não tinha cura. Vinha com um pedaço de carne. E ele apodreceu. No meio do ápice do fracasso. Aí Deus toma uma decisão e diz: Isaías, vai lá. Eu já vou colocar um ponto final. Diz a ele que o que tiver de arreitar a gente, que ele vai morrer, não vai continuar vivo. Isaías vai enfrentá-lo. E não tem muito diálogo. Abre a porta. Não tem pai do Senhor. Escuta o que diz o Senhor. Arruma a tua casa. Tu vai morrer e não vai viver. Vira as costas e vaza. Quem mandou? Deus. Quando ele se viu apertado, diferente de Uzias, ele desce, olha para a parede. Parede é limite, é ponto final, só restava ela. As lágrimas caem e o choro vem. E ele vai fazer uso do pretérito imperfeito. Diferente do pai. No meio do fracasso, no ápice do fracasso, ele diz: Senhor, lembra do que eu fiz? Eu tenho crédito aí. Eu não quero morrer, porque eu não tenho filho. E se eu não tenho filho, não tem dinastia. Lembra que eu andei na tua presença e fiz o que era correto? Me dá mais uma oportunidade. Aí Deus ouve a oração de um crente podre por conta de uma aliança. A graça vem. E Deus olha o histórico e vê que ele tinha crédito. Isaías nem tinha saído do pátio ainda. Aí Deus diz: Isaías, volta, Isaías. Ele tem crédito. Diz a ele que eu vou dar 15 anos para ele continuar me adorando. Eu vi. Diz a ele, agora Isaías volta. Já vem diferente. A porta é aberta com mais tranquilidade. Agora tem shalom, meu rei. Viva o rei. Escuta o que diz o Deus do teu pai Davi. Ele viu as tuas lágrimas e ouviu a tua oração. E ele diz: você não vai morrer. Ele está disposto a parar o sol, a parar o planeta, para te dar um sinal que você não vai morrer.
Ei, olha para quem está ao teu lado e diga: eu estou com dó de quem pensava que era o meu fim. Diga: vai ter que abrir a porta e me engolir, porque Deus não desiste de mim. Há uma aliança, há uma aliança. Ele recomeça. E é nesse recomeço que nasce Manassés. Ele é tão espiritual que ele coloca o nome do filho Manassés, esquecimento, fruto de oração, fruto de uma dinastia. Manassés cresce, conjecturando nos braços de Isaías, amigo de Ezequias. Manassés cresce diferente do pai, tem tudo para dar certo. O pai tinha tudo para dar. Manassés cresce vendo o culto, o coral cantando nos degraus, revelações. Ele cresce dentro de um lar espiritual. Com 12 anos o pai morre e ele assume o poder. Pasmem. A Bíblia diz que Manassés não faz o que o pai fez, vai imitar os avós. Fecha a casa de Deus, reata a aliança com os assírios, elimina todo tipo de culto, tudo que era de Deus joga por terra. Um menino que nasceu com tudo para dar certo. Se você ler 2 Reis, capítulo 21, versículo 16, você se assusta. Além de levar todo o povo ao pecado, Manassés cometeu tanta atrocidade que o escritor de crônica diz, talvez figura de linguagem, mas dá algum sentido. Ele diz que além do que Manassés fez, ele derramou dentro de Jerusalém tanto sangue inocente que enchia uma rua de um lado para o outro de sangue. A tradição diz que para calar a voz de Deus, foi ele que mandou matar o amigo do pai, que cresceu nos seus braços, Isaías, serrando ele como se fosse um pedaço de madeira. E olha o que Deus faz, no meio das fracassos da dinastia, Deus tentava falar com ele, e ele não deu ouvidos. Aí Deus tira a mão, e os soldados, os capitães da Assíria vêm, pega ele, leva ele cativo, tira do trono e o leva para a Babilônia. Entre os espios e cadeia, joga ele no descaso. Aí a Bíblia diz, na sua aflição, ele lembrou. E como ele cresceu, ele lembrou do testemunho que o pai contava. Aí ele bota a cara no pó e vai orar ao Deus dos seus pais. E a Bíblia diz que não foi em 1 minuto, Rob, mas a oração foi contínua a ponto de dizer que ele orava insistentemente. Os judeus tinham uma crença que Deus não ouve oração fora das fronteiras de Jerusalém. Eles usavam a bússola. Agora tem um crente ruim, filho de rei, filho de uma dinastia, fruto de oração. Mas a Bíblia diz, fazendo o que nem os não crentes faziam, que tão ruim. Os pastores convencionais, vocês iam buscar este homem e dava de volta a carteirinha de credencial dele, tendo em vista que hoje a gente prega e às vezes tem uns que passa 10, 20, 30 anos na igreja. Eu não estou fazendo apologia ao pecado, não. Às vezes ora, chora, participa de jejum, carrega a cadeira, mas no primeiro erro a gente rasga a credencial. A gente não quer mais dar a paz do Senhor, a gente exclui. A graça não faz assim.
apesar do fracasso, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração dele. E quando Deus viu, a graça rompe a fronteira e vai na Babilônia. E chega no meio dos espios, arranca ele dos espios, quebra as cadeias e diz: é hora de voltar, eu vou te levar de volta a Jerusalém.